Viva Maria Imaculada! Eu sou Fábio de Jesus por Maria e esse é o canal Subindo a Montanha. Palavras de vida eterna, o pão da palavra no seu dia a dia, porque não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que provém da boca de Deus. Hoje é domingo, dia do Senhor, terceiro domingo do tempo pascal. E o evangelho que a igreja nos propõe nesse domingo da ressurreição está em Lucas, capítulo 24, versículos de 13 a 35. É o evangelho dos discípulos de Emaús. Abre o coração. É uma mensagem do céu para você. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, de todos os nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nesse mesmo dia, 2 discípulos caminhavam para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 60 estádios. Iam falando um com o outro de tudo o que se tinha passado. Enquanto iam conversando e discorrendo entre si, o mesmo Jesus aproximou-se deles e caminhava com eles. Mas os olhos estavam-lhes como que vendados e não o reconheceram. Perguntou-lhes então: de que estáis falando pelo caminho e por que estáis tristes? Um deles, chamado Cleofas, respondeu-lhe: és tu acaso o único forasteiro em Jerusalém que não sabe o que nela aconteceu esses dias? Perguntou-lhes ele: que foi? Disseram: a respeito de Jesus de Nazaré. Era um profeta poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo. Os nossos sumos sacerdotes e os nossos magistrados o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que fosse ele quem haveria de restaurar Israel. E agora, além de tudo isso, é hoje o terceiro dia que essas coisas sucederam. É verdade que algumas mulheres dentre nós nos alarmaram. Elas foram ao sepulcro antes do nascer do sol e, não tendo achado o seu corpo, voltaram dizendo que tiveram uma visão de anjos, os quais asseguravam que está vivo. Alguns dos nossos foram ao sepulcro e acharam-no assim como as mulheres tinham dito, mas a ele mesmo não viram. Jesus lhes disse: ó gente sem inteligência, como sois tardos de coração para credes em tudo o que anunciaram os profetas. Porventura, não era necessário que Cristo sofresse essas coisas e assim entrasse na sua glória? E começando por Moisés, percorrendo todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava dito em todas as Escrituras. Aproximaram-se da aldeia para onde iam, e ele fez como que se quisesse passar adiante. Mas eles forçaram-no a parar. Fica conosco, já é tarde e já declina o dia. Entrou então com eles. Aconteceu que, estando sentado conjuntamente à mesa, ele tomou o pão, abençoou, partiu e serviu-lhe. Então se lhes abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu. Diziam então um para o outro: não se nos abrasava o coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Levantaram-se na mesma hora e voltaram a Jerusalém. Acharam reunidos os 11 e os que com eles estavam. Todos diziam: o Senhor ressuscitou verdadeiramente e apareceu a Simão. Eles, por sua parte, contaram o que lhes havia acontecido no caminho e como o tinham reconhecido ao partir do pão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos, esse evangelho dos discípulos de Emaús é um dos evangelhos mais lindos que tem na Sagrada Escritura. O evangelho diz de 2 discípulos de Jesus. Sim, você sabe que além dos 12 apóstolos, Jesus tinha uma multidão de discípulos. Multidões seguiam a Jesus. Dentre essa multidão haviam dois discípulos que eram da cidade de Emaús, que ficava aproximadamente a 60 estádios de Jerusalém, que
na nossa linguagem atual, seriam 12 quilômetros. 12 quilômetros de Jerusalém. Eles esperavam o reino de Deus. Eles esperavam que Jesus operasse sinais e prodígios e, por meio dos seus sinais e prodígios, ele tomasse o poder dos romanos. Ele instituísse um novo reino de Israel aos moldes de Davi, aos moldes de Salomão. Mas não foi nada assim. Jesus acabou sendo condenado à morte, pregado na cruz. Eles viram Jesus pregado na cruz. E com o corpo de Jesus pregado na cruz, eles pregaram também o coração deles. O coração deles foi sepultado com Jesus no Santo Sepulcro. A diferença é que no domingo, Jesus ressuscitou, mas o coração deles ainda não havia ressuscitado. O coração deles ainda estava no sepulcro. Os planos, os sonhos que eles tinham com Jesus haviam morrido, estavam no sepulcro ainda. E aqui nesse evangelho de hoje, Evangelho dos discípulos de Emaús, Lucas 24, a partir do versículo 13, Jesus vem ressuscitar os corações desses homens. Jesus vem ressuscitar os corações desses discípulos. Queridos, um dos discípulos de Emaús é Cleofas. O Evangelho cita o nome de Cleofas. E quem é o outro discípulo? A palavra diz que aos pés da cruz de Jesus estava Maria, mulher de Cleofas, Maria Madalena e a Santíssima Virgem. Se Maria, mulher de Cleofas, estava em Jerusalém e Cleofas estava voltando para Emaús, é claro que ele ia voltar com a esposa dele. Provavelmente, muitos exegetas acreditam que esses discípulos de Emaús eram um casal. Eram um homem e uma mulher. Cleofas, que o próprio evangelista Lucas já nomeia, e evidentemente a esposa dele, Maria, mulher de Cleofas. Eles caminham com Jesus ao longo do dia inteiro. Já no início da conversa, Jesus fala: por que vocês estão tristes? Eles falam: só o Senhor que não sabe o que aconteceu em Jerusalém? E Jesus instiga eles dizendo: não, eu não sei o que aconteceu. O que aconteceu? Eles falam às vezes a respeito de Jesus de Nazaré, que era um grande profeta em obras, em palavras, mas ele foi morto. Isso já aconteceu há 3 dias. E Jesus o censura o casal, Maria e Cleofas. Jesus diz no versículo 25: ó gente sem inteligência, como sois tardos de coração para crerdes em tudo o que anunciaram os profetas. Porventura não era necessário que Cristo sofresse essas coisas para assim entrar na sua glória? Queridos, aqui que está o ponto mais alto do Evangelho. E aqui está o ponto em que Jesus vai ressuscitar o coração de Cleofas e vai ressuscitar o coração de Maria, a esposa dele, Maria, mulher de Cleofas. Jesus diz para eles: vocês estão chocados porque o Cristo morreu na cruz, mas vocês não entenderam ainda a Sagrada Escritura? O livro de Isaías, toda a Sagrada Escritura aponta que o Cristo Senhor haveria de padecer, mas depois ressuscitar em glória. Era necessário que ele passasse por esses sofrimentos para entrar na sua glória. Não sozinho, mas com vocês. Queridos, Jesus passou por esses sofrimentos para entrar na glória conosco, porque ele já veio da glória, ele é Deus, ele não precisa disso. Ele veio nos salvar. Mas é aí que está a questão, centro desse evangelho. Eram discípulos de Jesus. Maria, mulher de Cleofas e Cleofas. O que são os discípulos? Discípulos são os imitadores do mestre. Qual que é o objetivo do discípulo? Tornar-se igual ao mestre. Então, se eles querem ser iguais a Jesus, eles devem fazer o caminho de Jesus para chegar à glória, passando pela cruz. É necessário. É necessário. Porventura não era necessário que Cristo sofresse essas coisas para assim entrar na sua glória? Também assim na nossa vida, na minha vida e na sua, é necessário que nós passemos pela cruz. Passemos pela cruz, como quem passa pela porta estreita. Lembra quando Jesus disse que a porta do céu é estreita? A porta do céu é estreita. Ainda tem 2 ramos horizontais. A porta do céu é a cruz. E assim como você precisa se apertar e sofrer para passar por uma porta estreita, assim também, para entrar no céu é preciso passar pela cruz para entrar na glória. Mas como conseguiremos? Como suportaremos o peso dos sofrimentos? Como suportaremos a cruz? Jesus vai ensinar.
didaticamente, como um professor ou como um mestre. Eles não chamavam Jesus de mestre? Eles não eram discípulos? Quantas vezes Maria e Cleófas chamaram Jesus de mestre? Então, como mestre, Jesus vai ensiná-los como entrar no céu, passando pela cruz. E começando por Moisés, percorrendo todos os profetas, explicava-lhes o que deles se achava dito em todas as Escrituras. Primeiro passo para suportarmos a cruz: conhecimento da verdade. Sagrada Escritura, a Bíblia Sagrada, Sagrada Tradição e Sagrado Magistério. Conhecer quem é o nosso Senhor, quem é o nosso Deus. É o primeiro passo para suportarmos a cruz, para que um dia possamos entrar na glória ressuscitados como Cristo. Conhecer quem é Jesus. Maria, mulher de Cleófas, e Cleófas ainda não sabiam quem era Jesus. Aquele casal não sabia quem era Jesus ainda. Não tinha ideia. Eles achavam que Jesus era apenas um profeta, alguém que haveria de restaurar em Israel, alguém que seria talvez semelhante a Davi ou Salomão. Jesus é o próprio Deus. E eles ainda não haviam entendido que Jesus é o próprio Deus. Então Jesus se revela a eles por meio das Escrituras. Você tem lido a Sagrada Escritura? Você tem estudado a doutrina católica? Ou você tem sido um católico ignorante? Querido, ignorante significa que ignora, que não conhece. Se você não conhece a doutrina da igreja, você não conhece o fundamental e a única doutrina que não passa. Sim, porque a engenharia passa, a medicina passa, a sociologia passa, tudo passa. Tudo passa. A medicina passa, Fábio? Passa. Pergunta para o cadáver que morreu se a medicina já não pode fazer mais nada por ele, já passou. Todos os conhecimentos passam, menos a teologia. Porque é o conhecimento de Jesus, e Jesus é eterno. Então você precisa conhecer a Deus, conhecer intelectualmente e conhecer no coração. Conhecer intelectualmente você conhece pelo estudo da Sagrada Tradição, da Sagrada Escritura, do Sagrado Magistério, da história da igreja, da vida dos santos. Você precisa ler, estudar, conhecer, ler o Evangelho do dia, estudar a Sagrada Escritura, ler bons livros, encher a sua mente com as coisas do alto. Conhecer aqui e conhecer também aqui no coração. E conhecer no coração você vai precisar ter intimidade, vida de oração. É na vida de oração que a gente vai conhecer a Jesus aqui no coração. Na vida de oração, na vida espiritual, na intimidade com Jesus. Quando a gente fechar a porta do quarto para orar a Jesus, não somente a porta do quarto físico, mas a porta do quarto da alma, para estar a sós com Jesus e falar colóquios de amor com Jesus, aí sim Ele vai nos ensinar quem Ele é. E esse é o primeiro passo para passarmos pela cruz, passarmos pela porta estreita, conhecer a Jesus intelectualmente e espiritualmente, na doutrina e na oração. Isso é que Jesus primeiro faz com os discípulos de Emaús, com Maria e Cleófas. Segundo passo, aproximaram-se da aldeia para onde iam. Chegaram no destino deles. Chegaram em Emaús. Foram 12 quilômetros de conversa. E eles chegaram na casa deles. Mas aproximaram-se da aldeia para onde iam, e ele fez como se quisesse passar adiante. Mas eles forçaram-no a parar. Fica conosco, já é tarde, já declina o dia. Eles queriam permanecer na presença de Jesus porque o dia já declinava. Ontem eu dizia para vocês que o entardecer é o sinal do final da vida, da morte que chega. A noite, as trevas, é o símbolo da morte. Quando dormimos, Deus fez o sono natural, como uma lembrança que um dia dormiremos para sempre, para esse mundo, até a ressurreição, quando Jesus voltar na segunda vida gloriosa. Então já chegava o final do dia. A morte vai chegar. Quando a morte chegar, você precisa estar com Jesus. Fica conosco, já é tarde, o dia declina. Quando o seu dia declinar, você precisa estar na presença de Jesus. E para estar na presença de Jesus no último dia, você precisa viver todos os dias da sua vida na presença de Jesus. A gente morre como a gente vive. Se você vive como inimigo de Deus, você morrerá como inimigo de Deus. Se você vive como amigo de Deus, na presença de Deus, você vai morrer na presença de Deus. O final da cruz é a morte. Estamos falando sobre passar pela porta estreita, passar pela cruz para chegar à ressurreição. A morte é esse caminho final da cruz. Fica conosco, Jesus, já é tarde,
o dia declina. E eles recebem Jesus na casa deles. E na casa deles. E isso aqui, mais uma vez, configura a ideia exegética de que eles eram um casal. Porque eles recebem Jesus na casa deles. Na casa deles. Fica conosco, já é tarde, o dia declina. Entrou então com eles. Entrou com eles. E na casa deles, o que acontece? Aconteceu que, estando sentado conjuntamente à mesa, ou seja, sentado junto com eles na mesa, tomou o pão, abençoou-o, partiu e serviu-lhe. Celebrou a Santa Missa. O próprio Deus, o próprio Jesus ali foi que celebrou aquela missa diante de Cleófas e da esposa dele, Maria, na casa deles. Celebrou a Santa Missa. A Santa Missa precisa ser o centro da sua casa, o centro da sua vida, porque a Santa Missa é a oração mais importante da igreja. A Santa Missa precisa ser a sua rocha firme para suportar a cruz, a Santa Missa. E o que acontece? Então, se lhes abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu. E ficou com eles nas espécies eucarísticas. É como se Jesus dissesse mais uma vez, didaticamente, como o bom mestre que ele é: agora, eu, ressuscitado, estarei com vocês, sob a aparência do pão. João 6,48. Eu sou o pão da vida, vossos pais no deserto comeram maná e morreram. Eu sou o pão vivo! Quem comer deste pão viverá eternamente. Porque o pão que eu hei de dar é a minha carne para a vida do mundo. Quem comer desse pão viverá eternamente. Essa promessa de Jesus em João capítulo 6, remete muito ao que Jesus fala no versículo 26. Porventura não é necessário que Cristo sofresse essas coisas para que assim entrasse na sua glória? Para entrar na glória, a cereja do bolo é a Eucaristia. Quem comer desse pão viverá eternamente. E Jesus deixa para eles as espécies consagradas e desaparece, mostrando que a partir de então ele estaria com eles até o fim do mundo, todos os dias, no tão sublime sacramento. Aonde foi celebrada aquela missa? Na casa deles. A Eucaristia precisa estar no centro da sua casa, do seu castelo interior, como vai dizer Santa Teresa d'Ávila, da sua alma, do seu coração. Muitas vezes por dia você precisa elevar o pensamento ao sacrário. E se você não puder ir lá visitar Jesus presentemente no sacrário, vá ao menos em espírito. E ao longo do seu dia eleve palavras de amor a Jesus no Santíssimo Sacramento. Assim como o alimento, o pão desse corpo nos nutre e dá força para suportarmos os trabalhos desta vida, o Santíssimo Sacramento é o alimento indispensável. Quem comer desse pão viverá eternamente. É o alimento indispensável para suportarmos a cruz e entrarmos na vida eterna. Queridos, assim como Jesus sofreu e passou pela cruz para chegar à ressurreição, também nós só entraremos no céu, só estaremos no alto da montanha se passarmos pela cruz. E para passarmos pela cruz, ouvir a Jesus significa ler a palavra, estudar a doutrina, vida de oração, ouvir a Jesus. Receber Jesus na sua casa, principalmente pela Santa Missa, que Ele seja a presença na sua vida e um coração eucarístico. Se você tiver vida de oração, estudando a palavra, estudando a tradição, a escritura, o magistério, conhecendo a Jesus intelectualmente e espiritualmente pela vida de oração, se você tiver conhecimento de Jesus, caminhar com Jesus ao longo da vida, se você receber Jesus na sua casa, como os discípulos de Emaús receberam Jesus na casa deles, dizendo: Senhor, fica comigo, já é tarde, o dia declina. E esse recebimento de Jesus na sua casa se dá de maneira especialíssima pela frequência da Santa Missa. É claro, é mandamento que a gente vá ao domingo, mas não se esgota nisso. Vá à missa o máximo que você puder, até mesmo durante a semana. E sobretudo, ponto mais alto, o alto da montanha, a presença real de Jesus, o ressuscitado em meio a nós, no tão sublime sacramento, um coração eucarístico. Como a Eucaristia e a missa se reúnem, se somam numa única experiência mística, uma única experiência espiritual,
Então a gente pode resumir todo esse evangelho de hoje dos discípulos de Emaús em 2 passos, 2 coisas: conhecer a Jesus e ter um coração eucarístico e adorador. Que esse seja o seu caminho. 12 quilômetros entre Jerusalém e Emaús, 12 número dos eleitos. A caminhada dos eleitos, o caminho dos eleitos nesta vida, rumo à eternidade. Assim como a gente caminha com 2 pernas, aqui Jesus também nos dá 2 pernas para caminhar. O conhecimento de Jesus e o coração adorador eucarístico. Assim você vai estar na presença do ressuscitado. E assim um dia você estará com Ele, lá no alto da montanha. Que Deus te abençoe. E viva Maria Imaculada!